E aí, sexto ano de arte? Tudo na paz? Tudo tranquilo? Nós estamos dando sobre contar história, né? E contar história é uma coisa fantástica que, por eu ser também professor de história, eu posso dizer que é uma maravilha sentar junto das pessoas e ouvir as pessoas, principalmente as mais velhas, contando histórias engraçadíssimas quando elas eram crianças. Eu costumo dizer que a minha vida ela sempre foi galgada em cima de felicidade. Eu sou um sujeito feliz. Eu gosto de ser feliz. Óbvio que já tive dentro da minha existência momentos e situações difíceis nas quais eu tive que chorar, né? Mas eu acho que eu sorri muito mais do que eu chorei, graças a Deus. Então, a arte de contar história é uma arte fantástica que leva a gente, a nossa imaginação, a muito, muito, muito longe. Existem situações nas quais nós não podemos deixar de contar, né? E para quem não sabe, eu sou filho de imigrante, né? E papai veio fugido de uma guerra, né? Os pais dele não queriam que ele morresse na guerra, porque naquele período, no século XX, né? Século passado, eles colocavam, como coloca até hoje, jovens na frente de batalha. Presume-se que os jovens têm mais disposição. Então eles colocavam os jovens na frente de batalha, então os jovens eram os primeiros a morrer, não os idosos. E isso fez com que meu pai viesse do país dele para o Brasil sozinho, sem encontrar ninguém. E papai, quando chegou aqui com 18 anos para 19 anos, ele falou que ele encontrou um mundo novo, né? Um mundo de paz. E olha que naquele período o Brasil estava sendo transformado num processo de industrialismo, né? Que estava chegando ao Brasil ferrenho. E papai foi trabalhar num bar onde as pessoas consumiam muita bebida alcoólica, né? E meu pai conta que ele ficava assim, feliz de ver pessoas sorrindo mesmo que embriagadas, já que no país dele as pessoas não sorriam porque não sabia se no outro dia estariam vivas. Então essa questão de contar história foi tão boa para mim que eu criei dentro de mim assim, as pequenas coisas que acontecem na minha vida eu levo para o lado da felicidade. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a arte de contar piadas, né? Algumas pessoas falam de anedotas, né? Mas na verdade são piadas, né? Que no Brasil é extremamente fértil, né? Tem vários humoristas que contam piadas, desgraça e faz você rir contando desgraças, que é o mais interessante disso tudo. Mas o interessante que eu vou contar para vocês é como surgiu, né? Como surgiu essas coisas que as pessoas falam de história, de contar piadas. Vamos lá. O costume de se falar contos engraçados originou-se no mundo grego. Na Grécia, foi descoberto o primeiro livro de piadas engraçadas, que ridicularizavam culturas diferentes, ou seja, pessoas
contava piada de outros povos, né? De pessoas de outras etnias, como os eunucos. Para quem não sabe, os eunucos eram escravos e para que eles não sentissem prazer de alguma coisa, eles cortavam o órgão sexual da pessoa. Então essa pessoa vivia sem o órgão sexual e em alguns lugares se cortava até a língua também, né? Cortavam a língua, que ele não sentia prazer por nada e também não falava nada, ele só ouvia, porque naquele período não existia a linguagem surdo e mudo, né? Não existia, então eles ficavam entristecidos. Na Idade Média, o hábito de narrar anedotas era considerado como polêmico, de contar piadas, pois ao mesmo tempo em que muitos clérigos protegiam o riso, os clérigos eram pessoas religiosas, os padres, os freis, os bispos, o papa, pessoas muito religiosas também protegiam o riso. Como São Tomás de Aquino, outros diziam que sorrir era uma prática ligada ao diabo. Olha só, que coisa horrível. Então, ser feliz, sorrir, está ligado ao diabo? Você tem que viver triste? Porque se você fosse feliz, você estaria ligado ao diabo? Olha que cultura, né? Nesse tempo, a imagem do bobo entrou na moda. Ele zombava de todas as pessoas, de reis, as categorias mais inferiores. Na Inglaterra, principalmente no século XIX, os enigmas ficaram bem conhecidos e era como o costume de familiares irem repousar em suas casas de campo, nas quais as piadas eram contadas. Quando ele fala, nesse tempo, a imagem do bobo, ele fala do bobo da corte, né? Aquele que fazia a corte sorrir com as palhaçadas. Foram os primeiros palhaços. Eles zombavam das situações, das guerras, dos conflitos das pessoas, de outros povos, para fazer as pessoas sorrirem. Então ficou muito em moda, e vocês já devem ter visto filmes com os reis, né? Que sempre naquelas festas onde tinha muita comilança e muita bebida, sempre tinha um bobo da corte fazendo coisas engraçadas, que para eles eram engraçados. Eles tomavam matemática, que iriam para dentro do palácio e faziam aquelas coisas engraçadas. O texto também diz que as pessoas se reuniam em grupo para poder contar histórias e contar piadas engraçadas que ouviram ou que inventaram. É interessante porque a gente começa a descobrir que certas situações são calamitosas e as pessoas fazem dessa calamidade o emprego de uma arte de contar piadas engraçadas com a desgraça de pessoas. Realmente isso deve ser um artista, né? Eu estou ouvindo desgraça e estou rindo da desgraça alheia. No Brasil, a tradição da piada gerou algumas curiosidades, como o aparecimento das piadas de Portugal, que, ironicamente, originaram-se de chacotas dos próprios portugueses, os quais trouxeram histórias de seu país. É muito comum as pessoas
zombarem os portugueses, né? Eu fui extremamente zombado por causa disso, porque eu sou filho de imigrante português. E as pessoas sempre falavam uma piada de português como se o português fosse um cara burro, idiota, todos eles. Mas eu acho que se eles fossem burro e idiota, eles não tinham colonizado o nosso país, né? Eles tinham sido colonizados por outros países, né? E não colonizar, como o Brasil e outros países foram colonizados por Portugal. Mas até hoje se conta piada de português. Atualmente é bem engraçado enviar piadas aos desconhecidos, quando a gente via por WhatsApp, pois elas são modos legais de se manter a amizade. Então, às vezes você manda alguma coisa engraçada, uma pegadinha, né, para um amigo seu que acha engraçado, né, que você acha que é engraçado, e a web estendeu, né? A web estendeu essa questão engraçada de contar piada, pois elas são de modos legais de se manter a amizade. Além disso, tem variados meios de contar piadas, tanto em revista quanto pela web, em que se consegue uma grande variedade de modelos e assuntos, como eu falei agora. Aqui no Brasil, gente, teve um comediante, né, fantástico, que era o maior contador de história do Brasil. Óbvio que tem muitos outros, tá? Mas esse realmente, ele conseguiu fazer, se caracterizar em 420 personagens diferentes. E cada personagem tinha uma fala diferente, um gestual diferente, uma roupa diferente, e todos eles nós sorríamos com as piadas e com as coisas que ele fazia. Essa pessoa foi Francisco Anísio de Pereira Paula Filho, conhecido artisticamente como Chico Anísio. Nasceu em Maranguape, dia 12 de abril de 1931. Tá? Esse humorista, ele foi humorista, ator, radiator, produtor, locutor, roteirista, escritor, dublador, apresentador, compositor e pintor brasileiro, notório pelos seus inúmeros quadros em programas humorísticos. Tá? Só ele trabalhou, né, durante 40 anos numa emissora de TV. Dirigiu e atuou ao lado de importantes nomes do humor brasileiro. Tá? Se vocês procurarem saber, Paulo Gracindo, Grande Otelo, Costinha, Walter D'Ávila, Jô Soares, pessoas que são ícones, né, do Brasil quando se diz respeito ao humorismo. Eu parti para essa tese do humorismo hoje, de conversar com vocês sobre isso, porque a felicidade, ela habita todos os seres humanos. Algumas pessoas têm mais felicidade, outras menos felicidade, porque é da existência do ser humano, né? O ser humano, ele gosta de existir dessa maneira, né? Por isso que eu sempre falo, não desista, persista, resista. A nossa existência é galgada e lapidada para que nós sejamos felizes. Nenhum pai, nenhuma mãe quer que o filho seja infeliz. A infelicidade cria transtornos mil dentro de uma família. Tem pessoas que galgam infelicidade
E a piada é a melhor maneira de sorrir. Esse Francisco Anísio, ele recebeu em 2009 a mais alta honraria da cultura do Brasil, a Ordem do Mérito Cultural, por tudo que ele fez. Procure saber quem foi Francisco Anísio. Procure saber um pouco mais sobre contar piadas, que é fantástico. Sérgio não é um bom contador de piada, mas de história é. Gente, na próxima semana nós vamos vir com aula ao vivo. Eu gostaria que vocês lessem os conteúdos passados, porque eu vou fazer um resumão de tudo, vou dar uma aula bacana e quero todo mundo interagindo, eu quero todo mundo que tenha dúvida me perguntando as coisas, tá bom? Coloca lá, página tal, Sérgio, eu quero que você me explique isso. Dúvidas serão resolvidas na próxima aula. Fique com Deus e se cuide. Sexto ano, arte, semana do dia 20 de agosto. A arte de contar história, a arte de contar piadas. Um resumo de como começou os grandes humoristas, né? Lá na corte, com os bobos da corte que faziam a corte sorrir, com suas piadas, com seus jeitos, com seus trajes. E aqui está o maior contador de história do Brasil, Francisco Anísio. Fiz questão de colocar aqui embaixo uma biografia, tá? Desse mestre do humor brasileiro. Ok? Aqui algumas pessoas com quem ele trabalhou, que ele contracenou. Tá bom, gente? Fique com Deus. Até a próxima semana. Que Jesus continue nos abençoando, nos guiando e nos orientando.